A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, isso você já sabe. O objetivo da nossa página é reunir aqui o maior acervo possível de matérias espíritas para que você encontre no mesmo lugar aquilo que atenda às suas necessidades, estudo, pesquisa, lazer, sem fins lucrativos. E é por isso que lhe convidamos agora para mais um programa que vamos reproduzir aqui, o programa da Web Rádio Cristo Consolador. Vamos reproduzir aqui na nossa página Estação da Luz Espírita. Venha conosco. Programa de Histórias de Jesus, Jesus e as Agressões do Mundo. Ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues e apresentação de Zezé Franco, do Rio de Janeiro. Transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela companhia e vamos ao programa. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia de Histórias de Jesus por Amélia Rodrigues. Oi, Márcia, tudo bom? Boa tarde, querida. A cola está passando aqui embaixo, ó. Programa História de Jesus por Amélia Rodrigues, apresentação Zezé Franco, hello. Tema de hoje, Jesus e as agressões do mundo. Temazinho atual, hein? Né? Do jeito que as coisas andam aí, as pessoas até matando umas às outras por causa de partido político, e ódio ressumando, né? Fervilhando assim no caldeirão das ideias. O negócio está complicado. E a turma do lado negro da força batendo palma. Ei, briga mais do que eu gosto. Ai, a gente dá é trabalho. Mas, enfim, que todos aqueles que aqui estiverem, encarnados e desencarnados, se sintam à vontade. Quer dizer, desencarnado não tão à vontade, né? A não ser que seja alguém do bem. Mas estamos aqui juntos para mais uma história de Dona Amélia Rodrigues. Estamos quase acabando o livro, gente. Eu acho que em novembro a gente já começa outro. Aí mais para frente eu vou dizer qual é o próximo da fila, tá bom? Agora vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de troca de ideias e de aprendizado através do livro de Dona Amélia Rodrigues sobre você, irmão maior, que tem tanta paciência conosco, que nos ensina e continua nos ensinando e continuará nos ensinando enquanto a gente precisar. Gente, até a consumação dos séculos, quando todos nós já estivermos bem adiantados, com a graça de Deus que assim seja, na escala espírita. Gratidão por tudo, gratidão, Mãe Maria, pelo seu amor. E toda vez que a gente pensar que estiver no meio de um problema difícil, de relacionamentos complicados, né, passando por problemas difíceis causados por terceiros, que a gente se lembre, mãe, isto também vai passar. A única coisa que não passa é o reino de Deus das nossas vidas. Que a sua luz, minha mãe, e o amor de Jesus continuem a nos envolver, encarnados e desencarnados presentes. Graças a Deus. Muita paz. Pergunta 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta 2, a água está por aí? Então, deixa eu acelerar, que a história é um cadinho longa. E eu vou lê-la, e depois vou só pensar algumas partes. Quem tiver o livro, gente, volta lá. Pesquisa, vê o que mais, além de mim, do que eu consegui captar, né, para passar para vocês, com certeza tem muito mais coisa.
Lembrem-se que espírito de luz, que escreve 3 linhas, dá uma tese de pós-doutorado. Certo? Então, nos conta a dona Amélia Rodrigues assim. Vamos lá, senta que lá vem a história. A figura de Jesus impressionava pelo porte e grandeza. Dele se irradiava a peregrina força que impregnava todos quantos se lhe cercavam. Era o magnetismo de Jesus. A sua presença infundia respeito e ternura, mesmo entre aqueles que, obstinados, ainda tem isso, tanto os materialistas quanto os espíritos desencarnados, se opunham aos seus ensinamentos revolucionários. Porque eu vou te contar, o povinho lá, a gente dava trabalho, hein? Olho por olho, mão por mão, pé por pé. Aí ele chega, ó, peraí. Amarás, né, mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. E o perdão, o que está aqui na história de hoje, revolucionário, mudança total. Não é à toa que para ele poder passar isso para nós, entre Moisés e ele foram 1.300 anos, que aí veio, falou, ainda deu o que procó que deu. Imagina. Naqueles dias, a notícia da conversão da equivocada de Magdala, Maria Madalena, né? Maria de Magdala, corria de boca em boca e os comentários apaixonados caracterizavam a ocorrência. Quem conta um conto aumenta uns 300 pontos, não é assim? Comentava-se com certa leviandade, a fofoca, óbvio, senão com malícia, olha a fofocada. A fofocada estava rolando, gente, solta. Que ela, Magdala, se deixara arrebatar pela personalidade carismática do Nazareno. Tipo assim, ela se apaixonou por Jesus de Nazaré. Inclusive, tem livros e vídeos falando isso. Hello! Acorda, gente. O homem tem pelo menos 30 bilhões de anos de existência. O magnetismo dele... E ele segurava, hein? Era de arrastar qualquer um. Outros informavam haver visto quando ele expulsara os demônios que a controlavam. E o pessoal já gosta de um lance assim dramático, né? Outros ainda esclareciam que nada houve demais, exceto a imensa compaixão com que ele a envolveu. Os seus perseguidores, alguns dos quais, conforme era sabido, frequentavam-lhe o bordel. Ah, que ótimo. Ela só não tinha sido apedrejada ainda porque tinha gente de peso, a gente brincando as divisas, as lagartixas aqui no ombro, né? E frequentava lá, autoridades romanas, tarará, tarará. Ninguém põe a mão nela porque, né? Graças aos exageros, a fofocada correndo solta, toda a cidade tomou conhecimento do fato. E porque, muito comentado, fez-se notória a sua transformação moral, de que a maioria duvidava. Pessoal, não vale nada, né? Vamos em frente. Depois eu volto nisso aqui. Passada a curiosidade geral, acabou a novidade, o pessoal começa a buscar outras histórias, né? Assim que a gente faz. E, amainado o impacto ante a presença da pecadora entre os seus ouvintes, a cidade retornou aos hábitos morigerados. Já acabou a novidade, esgotou, fofocou, parou. No entardecer, em que o céu de Magdala adquirira o tom de turquesa, Magdala porque é a cidade, né? E o céu de lá, daquelas áreas, gente, fica azul turquesa. É lindo demais. Num contraste com o poente em ouro derramado por sobre as colinas verdes, nossa, que lindo, pôr de sol, aquele céu turquesa, e flechando com luz as águas transparentes do mar da Galileia, acercou-se do rabi respeitável ancião daquela comunidade. Ok. De todos conhecido pela respeitabilidade moral e obediência aos códigos éticos da Torá,
Onde quer que se apresentasse, ele catalisava as atenções, inspirando consideração. Então, ele merecia o respeito da galera de lá, certo? Sua palavra se tornara de fácil acatamento, respeito, e em razão disso, seus apontamentos eram aceitos e tidos em conta. Com essa auréola de dignidade humana, aproximou-se do mestre e apresentou-se com naturalidade. Bom, começamos bem, então, o encontro entre os dois, né? Senhor, participo da vida deste povo e procuro ser fiel cumpridor das determinações de Moisés. Durante toda a minha vida, que se aproxima do seu término físico, tenho buscado a verdade, a fim de ganhar a alma. Falaram-me da tua mensagem e dos últimos acontecimentos, constatando que és o enviado de Deus, aquele que aguardamos. Aí tudo bem. Fez uma breve pausa e, ante a anuência atenciosa do ouvinte, né, Jesus? Prosseguiu. Várias interrogações me bailam na mente, sem respostas, considerando as colocações que fazes a respeito da justiça e do amor. Gostaria de saber, desse modo, como agir ante um agressor que nos golpeia a face, tomado pela fúria do morte. Jesus compreendeu o conflito daquele homem justo e nobre diante da revolução nova e, sem qualquer enfado, redarguiu. Apresentar-lhe a outra face, aquela que não foi atingida. Jamais esquecer que o agressor está perturbado e uma reação violenta por parte da vítima somente agravará a situação que poderá culminar em tragédia. A tranquilidade do agredido infunde paz no violento, que se desarma do ódio e dá-se conta da sua hostilidade sem justificativa. E se o indivíduo sentir-se bem com o mal que faz, continuando a infeliz investida da impiedade? Indagou o interlocutor, intrigado. Sem perturbar-se com a questão grave, o mestre elucidou. Revidar mal por mal é tornar-se igual ao mal. O homem bom e reto difere do infeliz pela conduta, não derrapando nos mesmos erros, nem assumindo idênticas posturas desairosas. Do seu tesouro de honradez retira a melhor parte, que aplica em favor daqueles que, enfermos do comportamento, descobriram a excelência da paz, da não violência, da serenidade. Quem devolve o mal pelo mal ainda não despertou para a vida, porquanto aquele que não se dedica ao bem em favor do próximo não acordou para as superiores finalidades da existência. O ancião apresentava os olhos coroados de lágrimas de justa emoção. Jamais imaginara que os tesouros do amor eram oferecidos ao homem, a fim de serem multiplicados em bênção de fraternidade e carinho com os carentes e desafortunados do mundo. Assim, envolto pela aura suave e doce do Cristo, desculpando-se, tornou a interrogar. Como atuar em relação àqueles que, assintosamente, desprezam a verdade, trocando os valores espirituais pelas facécias terrestres? E aí Jesus responde o seguinte: compreendendo que são almas infantis, distraídas dos deveres maiores, avançam no rumo de decepções e fracassos que irão identificando na sucessão do tempo, até que a dor se lhes agasalhe nas províncias da alma e resolvam-se por adquirir os bens que não desaparecem, que não se perdem. Senhor, exclamou o visitante inquirindo, como proceder com aqueles que nos agridem moralmente através da calúnia, da traição, do adultério, da mentira, da infâmia?
São crimes que dilaceram a alma e não são passíveis de perdão, conforme penso. Que dizes? O amigo dos infortunados penetrou os olhos transparentes no olhar ansioso do interrogante sincero e explicou. Todos quanto nos apunhalam moralmente temem-nos, invejam-nos, detestam-nos. A culpa aqui, entre aspas, tá? É nossa, porquanto ainda não conseguimos inspirar-lhes amor. Quando o nosso amor lenir-lhes as doenças graves e perigosas do sentimento, eles se acalmarão ao nosso lado e ver-nos-ão por outra óptica, penetrando em nossa realidade íntima, que é de origem divina. Ulcerados interiormente, exteriorizam os seus tormentos, atingindo o seu próximo com fria segurança de destruição. Mais do que os outros, que são agressivos físicos, circunstanciais, devemos encará-los como necessitados de compaixão e de tolerância. O nosso amor logrará apresentar-lhes a outra face da vida, e eles despertarão, hoje ou tarde, para o culto da solidariedade e do amor. Para o culto da solidariedade e do dever, respeitando o seu irmão e cooperando até mesmo com aqueles aos quais antipatizam e menosprezam. Estamos no mundo para que haja paz e saúde, indispensáveis à felicidade. Não é fácil esta conduta, certamente, e o reconheço. Todavia, muitos são chamados para esse cometimento, porém somente poucos escolhidos logram alcançar as metas de libertação. E fazendo um breve silêncio para que fosse apreendida a lição profunda, arrematou. Os histriões de todos os tempos zombarão destes ensinos, e os humoristas de todas as épocas provocarão sorrisos ante estas afirmações. Todavia, eles também são humanos, e não marcharão indenes aos testemunhos, chegando o momento em que, equivocados, enfermos e esquecidos pelos seus adeptos e fãs, necessitarão de misericórdia e apoio. Nessa hora, estaremos vigilantes, estendendo-lhes o socorro e a ajuda que valorizarão. Dando por concluída a entrevista, o mestre afastou-se com passo lento, seguido pelos aprendizes, mergulhados em silêncio, meditando a respeito da conduta em relação às agressões do mundo, físicas e morais. E aí? Voltando, então, Dona Amélia Rodrigues nos falando da conversão de Maria Magdala, a repercussão, né? A fofocada que deu, o exemplo da compaixão de Jesus, a transformação de Maria de Magdala, né? E que ganhou fama a transformação moral dela. E aí, Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 92, Madalena, entre outras coisas, nos vai lembrando, né, dos fatos mais significativos do Evangelho. Perdão, a frase inicial é: disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se disse-lhe, mestre, isso está em João 20:16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. Bem, né? Vamos parar para pensar. Por que aconteceu isso? Por que Jesus foi aparecer para Maria de Magdala em primeiro lugar? Por que ele não apareceu antes para a mãe, né? Ou para os discípulos? E aí Emmanuel vai explicando para a gente. O gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém
fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo, perdão, nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia, entre aspas, morta, nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o mestre primeiramente a Pedro, ou a João, ou a sua mãe, ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. E no livro O Espírito da Verdade, Emmanuel ou André Luiz? Deixa eu ver aqui. Primeiro deixa eu achar, né? 99, 100. André Luiz, falando sobre o item 6 do capítulo 6, o Cristo Consolador, Jesus e você. Nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Comece imediatamente a própria sublimação. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais que ele. Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. Jesus esperou até os 30 anos para servir mais decisivamente. Se você é jovem e pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade. Jesus partiu aos 33 anos. Se você vive na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. Se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo alguma cooperação em favor dos outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável. Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na extensão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. Vemos, assim, que a vida real nasce e evolui no espírito eterno e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamo-lo, pois. Vamos caminhando. E aí, vamos para a parte da conversa entre o ancião e Jesus. Colocações, dúvidas sobre a justiça e o amor. Né? E aí, Jesus fala uma frase que todos nós conhecemos. Apresentar-lhe a outra face àquela que não foi atingida. Gente, Jesus está querendo que a gente se deixe esbofetear? Não. Não é isso. Não é ser conivente com o erro.
Não é virar capacho, pisa mais que eu gosto. Não é isso. É outro sentido. Está lá no Evangelho, capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 8. Mateus 5, 38 a 42 diz o seguinte, no item 7 do capítulo 12, amai os vossos inimigos. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais quem vos queira tomar emprestado. E aí Kardec vai comentando esse trecho da seguinte maneira, entre outras coisas. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa susceptibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. É por isso que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse, retribuir o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Continua Kardec. Por essas palavras, Jesus não pretendeu interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, diz, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal. O homem deve aceitar com humildade tudo quanto possa abater o seu orgulho, que haverá mais glória para ele em ser ofendido do que em ofender, em suportar pacientemente uma injustiça do que em cometer ele mesmo outra injustiça. Que mais vale ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. E aí, no livro, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Ah, pulei sim, deixa eu voltar aqui. Por isso que eu tomo nota, para não me perder no meio da história. Ou não. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, pode nos dar forças para suportarmos com paciência os golpes desferidos nos nossos interesses e no nosso amor próprio. É por isso que dizemos incessantemente, lançai o olhar para diante. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Tá. E aí, do livro que eu já recomendei para vocês, se não me engano, Na Cura da Alma, Irmã Maria do Rosário, A Outra Face. Página 28, 29, cadê? Nas desavenças e incompreensões que encontrares no convívio com teus irmãos de caminhada, sê tolerante e misericordioso, procurando desculpar quaisquer ofensas com que venham atingir-te.
Jamais revides as agressões recebidas. Oferece a outra face, ou seja, oferece um coração compassivo, amoroso, e não guardes nenhum ressentimento pelo mal que te fizerem. Ao invés de procurar vingar-te ou revidar atirando outras pedras, silencia e ora por teu agressor. Isto, porém, não significa que te tornes submisso e te deixes massacrar sem que te defendas. Jesus não proibiu a defesa, mas condenou sim a vingança. Suportando com serenidade todas as pequenas alfinetadas a ti endereçadas, estarás te colocando em posição de superioridade moral perante o teu agressor e não igualando-te a ele. Não aplaudas o erro, nem sejas conivente, mas não queiras jamais revidar qualquer tipo de agressão, por mais que possa te fazer sofrer. Sê misericordioso, paga o mal com o bem, fazendo ao teu próximo o que gostarias que ele fizesse por ti. E aí, Jesus continua conversando com o ancião. Né? Jamais esquecer que o agressor está perturbado e uma reação violenta por parte da vítima somente agravará a situação, que poderá culminar em tragédia. E vem falando, do tesouro, seu tesouro de honradez. Para revidar o mal por mal é tornar-se igual ao mal. Do seu tesouro de honradez, retira a melhor parte que aplica em favor daqueles que, enfermos do comportamento, ainda não descobriram a excelência da paz, da não violência, da serenidade. E aí, num livro de Emmanuel, intitulado Bênção de Paz, a lição número 9, no plano dos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, segundo Mateus 5,44. O ofensor apareceu diante de ti à maneira de um teste de aprimoramento moral. Injuriou-te o nome, zombou-te dos brios, gritou-te ameaças, golpeou-te os sentimentos, desafiou-te a capacidade de tolerância, apedrejou-te os ideais, escarneceu-te dos propósitos, torturou-te o pensamento. Disse Jesus, ama os teus inimigos, mas não recomendou que os tomássemos por modelos de serviço e conduta, quando os nossos opositores se afeiçoem ao mal. Mentaliza um homem estirado no charco, aquele pântano, né? É razoável lhe estendas a mão no fito de socorrê-lo. Entretanto, nada justifica te afundes por isso conscientemente no barro. É preciso salvar as vítimas do incêndio, mas a vida não te pede o mergulho desamparado nas chamas. O adversário é sempre alguém digno do auxílio ao nosso alcance, mas nem sempre, com desculpa de amor, devemos fazer aquilo que ele estima fazer. E no capítulo 27 do mesmo livro, ele nos dá uma série de razões para amar os inimigos. Mesma frase, mesmo capítulo e versículo, Mateus 5,44. Os inimigos, alguma das razões, tá? Não vai dar para ser todas, não vai dar para ler todas elas. Vamos lá. Os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós. E, consequentemente, nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos os próprios erros.
O adversário é mais propriamente aquele que sulca a nossa alma à afeição do lavrador que cava na terra, a fim de que produzamos na seara do bem. O amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo ao serviço. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. Vamos em frente. E aí, o ancião perguntou ao Senhor Jesus, mas e aqueles que trocam os valores espirituais pelas facécias, as brincadeiras, as piadas, as galhofas, a zombaria, né? Da vida. Ou seja, a troca do lado espiritual pelo material. Camilo, no livro A Carta Magna da Paz, a capa desse livro me encanta, gente, é lindíssimo. Pegando como tema uma frase que todo mundo conhece: onde houver erro, que eu leve a verdade. E ele vai pontuando assim: é expressiva a vinculação da alma humana com o equívoco ao largo de sua dinâmica evolutiva. É graças à ignorância que se estabelecem as fieiras de erros, de equívocos terrenos, que costumam manter a alma humana em rudes processos de engessamento intelectual, emocional, moral, chegando a arrastar indivíduos e multidões para infelizes despenhadeiros de desentendimentos e de violências. Muitas vezes, o ser humano não se dá conta de que grande cota dos seus sofrimentos, limitações e dores é devida à ignorância, que torna densa a sensibilidade, que obnubila o discernimento, impedindo que se desenvolvam as potências da alma. As potências da alma, vamos lembrar: pensamento, vontade e amor. O tormento promovido pelo não saber é passível de levar alguém a ferir-se, a ferir-se, a guerrear, a destruir ou a destruir-se, sem ter a real dimensão do que propõe ou faz, configurando verdadeira provação para a alma no mundo. Ignorância acerca de si próprio, de ser um espírito imortal, e todas as consequências disso. Certamente, penalizado dessas criaturas em vastos magotes, é que o doce cantador de Jesus se propôs a tornar-se um vanguardeiro empenhado em fomentar o conhecimento da verdade que liberta onde o erro pontificasse. A verdade é o acerto, é o caminho, é o lume, é a rota de paz. Impossível que alguém seja capaz de incentivar o jugo da paz na Terra se ignora o valor dessa paz. Se desconhece o sentido da paz do planeta, acuado na furna do próprio ego, é compreensível que fomente a desavença, seja por sede de domínio, seja por espírito de disputa, ou por que outro motivo for, tendo em vista que não dispõe de qualquer referência intelectualizada sobre a harmonia, sobre a paz. Para que nos tornemos instrumentos aptos a fomentar a paz nas mãos de Jesus, será necessário nos engajemos nesses labores destinados a eliminar a ignorância, onde ela apareça. Que desfaçamos o erro dela decorrente, aos poucos, mas continuadamente. E então poderemos sonhar com os anelados tempos de saúde moral, de fidelidade ao amor e ao bem, em tempos de paz, anunciados por ele, o Cristo. Vamos continuando. Mas aí o ancião ainda tem dúvida, pergunta, mas e aqueles que agridem moralmente? Calúnia, traição, adultério, mentira, infâmia, né? Crimes que dilaceram a alma e que, no entender desse ancião, ele não entendia como é que dava para perdoar essa história, não.
E que Jesus fala? Que a, entre aspas, culpa é nossa, porque a gente ainda não conseguiu dar amor nessas pessoas. Voltamos no livro Na Cura da Alma. O melindre. Não se turbe o vosso coração. Jesus, segundo João, capítulo 14, versículo 1. Se alguém te diz algo que não te agrade ou se toma alguma atitude que te constranja, não te deixes envolver pelo melindre. Não hajas como aquela planta sensitiva que ao menor toque se fecha em si mesma. Procura abrandar teu coração, libertando-o de qualquer mágoa ou ressentimento. O melindre, filho do orgulho, é característico das almas sem elevação. Procura enxergar no irmão que te agride um doente da alma necessitado de amor. Antes, porém, enxerga a ti mesmo, analisando-te interiormente, auscultando tua própria alma, para saberes se a crítica que te tenha sido feita não tem realmente algum fundamento. Vai que. Magoados, muitas vezes, derrubamos por terra todo um sonho elevado de praticar o bem, toda uma proposta de amor, de servir ao próximo em nome de Jesus. Não deixes assim, filho meu, que o melindre anule o que de melhor possas trazer em ti. Se buscas a tua reforma íntima, procura desde já habituar-te a receber, como ação construtiva, todas e quaisquer advertências que possam te fazer. E aí Jesus vai falando. Peraí, deixa eu achar aqui. A outra face, tarará, revidar o mal com o mal. E que mais do que os outros, a gente deva ter tolerância. Aí é complicado, né? Deixa eu pegar aqui, buscar aqui se eu reencontro a frase aqui. Aí a gente volta no Camilo, mas em outro livro, tá? O livro é esse aqui, Justiça e Amor. Falando sobre agressão ainda, o sentido da agressão, né? O objetivo da agressão, a presença do agredido no agressor, que é muito interessante. Né? Como proceder com aqueles que nos agridem moralmente através da calúnia, da traição, do adultério, da mentira, da infâmia. Falando sobre ele, Jesus fala assim: mais do que os outros, que são agressivos físicos, circunstanciais, devemos encará-los como necessitados de compaixão e tolerância. Vamos ver o que o Camilo passa para a gente sobre agressão. Primeiro, o sentido da agressão. A agressão, geralmente, permite que o agressor desfaça as tensões internas que o oprimem, descarregando seus conteúdos psíquicos por meio de atos ou palavras que têm, entre aspas, endereço certo, ou que são atirados a esmo,
mas que têm o escopo de drenar os elementos interiores que pressionam o indivíduo. Tais palavras ou atos podem significar zombaria disfarçada ou explicitamente grotesca contra algo ou alguém, do mesmo modo que, em nível físico, podem provir de um olhar que comunique a reação até um golpe físico destinado a intimidar. A agressão pode, de outro modo, mostrar-se por meio de palavras de baixo calão, expressões chulas, até um impacto com uma arma com intenções criminosas. Ok. Aí nós vamos para o objetivo da agressão. O espectro das agressões é suficientemente amplo para que estabeleça incontáveis tipos de sofrimentos, tanto do lado de quem agride quanto do que é agredido. Na agressão, comumente se busca o desnudamento de reais ou pretensas fragilidades de alguém. Ou, por outro lado, pretende-se menosprezar as condições físicas, morais, intelectuais e sociais de alguém. Nesse ato, o agressor faz incidir sobre o agredido a carga morbígena que vai na alma, intentando desorganizar as defesas. No caso do agredido estar em melhor condição moral e emocional, pairará acima desse dardo, impondo ao agressor o ter que reabsorver seus próprios miasmas. A correspondência é o pior que pode ocorrer a quem seja alvo de qualquer agressão. A assimilação da, entre aspas, ofensa, torna-se a implícita confissão de que o agredido é realmente culpado, do que o acusam, culpado de hoje ou de algum passado ainda não regularizado devidamente. E mais à frente, a presença do agredido no agressor. O que se passa é que o indivíduo que se abriu à ofensa, o que assimilou a agressão, passará a conduzir em si, entre aspas, envenenados do agressor, que, por sua vez, conduzirá ao sentimento do remorso por ter agido como agiu. Pode até estar escamoteado no subconsciente, mas a consciência algum dia vai acordar. A gente sabe que quando a consciência acorda é o Oda Borogodó, né? Vamos lá. No momento em que dirigiu o dardo mental que feriu o agredido, o agressor abriu um campo em si mesmo pela liberação dos próprios fluidos. Esse campo é preenchido pelas energias fluídicas do agredido que, no instante da ocorrência ou nos instantes seguintes, passa a fazer um quadro de dor íntima, de mágoa, de autopiedade, liberando energias no sentido do outro. Assim, o agredido carrega em si os fluidos do agressor, dinamizados, enquanto acontece o mesmo com o agressor relativamente ao agredido. É desse modo que um não consegue esquecer o outro, e a cada evocação, tudo volta à lembrança, provocando sofrimento pelo levantar do pó, entre aspas, tanto da ofensa quanto do remorso. Em casos assim é que se faz necessário o trabalho no bem, trabalho que se converte em transformador desses fluidos, convertendo energias, entre aspas, envenenadas, em energia, entre aspas, salutares. Vamos continuando, que o tempo ruge, a Sapucaí é grande. Tá? E aí, né, o ancião pergunta a Jesus, e aqueles que zombam dos ensinamentos? O que vai acontecer? Vamos ver aqui a pergunta dele.
como atuar em relação àqueles que assintosamente desprezam a verdade, trocando os valores espirituais pelas facécias terrestres, né? A piada, a galhofa, tarará, tarará, tarará. Aí Jesus responde o seguinte: compreendendo que são almas infantis, almas infantis distraídas dos deveres maiores, avançam no rumo de decepções e fracassos que irão identificando na sucessão do tempo, até que a dor se lhes agasalhe nas províncias da alma e resolvam-se por adquirir os bens que não desaparecem, que não se perdem. E aí nós vamos em O Consolador, na resposta à questão 333, na lei divina, há perdão sem arrependimento? Resposta: a lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Tá? Exceção aberta para aqueles que têm que reencarnar porque está fazendo besteira demais e não dá. A pilha de boleto espiritual já não tem mais lugar onde guardar lá do outro lado, né, no plano espiritual. E aí, no livro Sementes de Vida Eterna, Marco Prisco, no capítulo Pensar para Agir, página 101, 102. Ele vai nos lembrando o seguinte: a irreflexão é responsável por danos e problemas que engendram aflições innecessárias. E aí ele começa a colocar algumas atitudes. A precipitação nos leva a comportamentos lamentáveis. A agressividade induz ao primitivismo, desconectando os centros da razão e do equilíbrio. A ira ateia incêndios morais devastadores por coisa alguma. O vício de qualquer denominação, em cujo despenhadeiro mais se destroça aquele que derrapa. O julgamento infeliz decorrente da observação malsã ou inconsequente estiola esperanças, queima. O aturdimento, que fomenta distonias no corpo, na mente e na alma, por deficiência de exame correto sobre os fatos. A calúnia, que nasce de uma frase mal colocada ou proposta com azedume, devastando vidas nobres. O deslumbramento transitório, que arrebata e compromete como um mecanismo de fuga da personalidade, que não se contenta com o que detém e busca avidamente experiências novas. Os caprichos infantis atribuídos a decisões seguras, mal disfarçando a imaturidade moral. O arrependimento tardio, que se insinua na mente e nos sentimentos, quando a colheita dos frutos da agitação concita o refazimento do caminho percorrido. A reflexão deve constituir para você uma posição mental equilibrada perante a vida. Pense sempre antes de agir, seja em qual circunstância for. E aí Jesus fala, tão bonito isso, né? Em relação a todos esses, né, que vão zombar. Até hoje se faz piada com Jesus, meme com Jesus. Né? Todavia, eles também são humanos, os que fazem isso, né? Os que zombam, os humoristas de todas as épocas. Todavia, eles também são humanos e não marcharão indênes aos testemunhos.
chegando o momento em que equivocados, enfermos e esquecidos pelos seus adeptos e fãs, necessitarão de misericórdia e apoio. Nessa hora, estaremos vigilantes, olha só, estendendo-lhes o socorro e a ajuda, que valorização. Para encerrar, então, os nossos comentários do livro Bênção de Paz, ainda, Ante o Poder do Amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E Emmanuel diz o seguinte, não vai dar para ler tudo, né? Ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a paz sem amor. Muitos apontarão os perigos resultantes das deficiências do próximo. Não lhes desrespeitarás a argumentação quando sincera, mas, antes de tudo, providenciarás a obtenção de remédio que as reduza. Assim deve ser, de vez que, por enquanto, na terra, para legiões de acusadores, diante das vítimas do mal, existem raros advogados para o socorro do bem. E aí ele nos dá o conselho final. Ama sempre. E quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, lembra-te do Cristo. O Senhor sabia que o mundo de seu tempo estava repleto de espíritos endividados perante a lei, que ele não poderia invalidar os arestos da justiça para o reajustamento dos culpados. Compreendia que as criaturas hipnotizadas pelo vício não lhe dariam atenção, que deveria contar com a hostilidade daqueles mesmos a quem se propunha beneficiar. Permanecia convicto de que o extremo sacrifício lhe seria o coroamento da obra. Entretanto, consubstanciando em si mesmo o infinito amor que Deus consagra à humanidade, veio mesmo assim. Produção, mais alguém para eu dar oi? Ou partiu prece? Faltam 3 minutinhos, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor Jesus, por compreender as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, e ter feito chegar até nós a doutrina espírita, relembrando os seus ensinamentos, nos fortalecendo, nos iluminando. Gratidão por todo esse carinho para conosco, Senhor Jesus. Gratidão pelo muito que nós recebemos todo dia, em acréscimo da sua misericórdia e da misericórdia divina. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos nos sentir acolhidos e fortalecidos pelo seu amor, Senhor Jesus, e pelo amor de Mãe Maria, sempre lembrando, isto também vai passar. A única coisa que não passa nossas vidas. Graças a Deus. Muita paz para todos nós, encarnados e desencarnados presentes. Gente, acabou meu tempo. Até domingo com outra história, da continuação desse livro, né? Domingo que vem. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fiquemos com Jesus. Tchau.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.